Você já salvou uma foto no Pinterest de um ambiente cheio de plantas e ficou olhando para sua sala tentando entender o que está faltando? Eu já estive exatamente nesse lugar. Tinha uma monstera linda no canto da minha sala, aquela com as folhas recortadas que todo mundo ama. Só que ela ficava torta, com folhas amarelando na ponta, e o vaso parecia jogado ali. A planta era bonita. O ambiente não era. Hoje eu vou te mostrar o que aprendi não como teoria, mas como prática. Planta por planta, decisão por decisão. E tem um erro que quase matou a minha primeira planta grande, eu só entendi o motivo depois de meses. Vou te contar antes do final. Existe uma diferença enorme entre uma casa que tem plantas e uma casa que respira verde. Você entra numa sala e sente que ela foi pensada, não decorada. A maioria das pessoas compra plantas bonitas e coloca em lugares que parecem lógicos: janela, canto da sala, bancada da cozinha. E o resultado é sempre o mesmo. Parece decoração de quarto de faculdade, não de revista. O motivo é simples. As fotos de Pinterest que você admira não foram compostas com plantas aleatórias. Foram compostas com linguagem visual. Cada planta naquele frame cumpre uma função, cria escala, direciona o olhar, suaviza uma linha dura, adiciona textura onde havia superfície morta. Planta bonita não é decoração, é decisão. Quando entendi isso, parei de perguntar: qual planta fica bonita aqui? E comecei a perguntar: o que esse espaço precisa comunicar? Essa pergunta reorganiza completamente cada decisão, desde a espécie até o vaso, desde a posição até o que você retira do ambiente antes de adicionar qualquer coisa verde. Vou te mostrar 3 situações reais, cenários que aparecem o tempo todo em apartamentos e casas que visito e projeto. Situação 1. A parede vazia que ninguém sabe resolver. Tem uma parede na sala que fica atrás do sofá. Alta, neutra, sem janela. Toda vez que alguém coloca um quadro ali, parece consultório. Toda vez que deixa vazia, parece apartamento recém-mudado. A solução: uma planta de porte alto com crescimento vertical, e não estou falando de qualquer opção. Estou falando especificamente da Ficus lyrata, o figueiro lira. Folhas grandes, formato escultórico, presença que nenhum quadro vai criar. Num vaso de cerâmica escura de base larga, sem pires à mostra. Posicionada a 40 centímetros da parede não encostada. Esse afastamento cria profundidade. A planta deixa de ser decoração e começa a ser arquitetura. Situação 2. A bancada da cozinha que parece sempre bagunçada. Você organiza, e em 2 dias já está caótica de novo. O que falta não é organização, é âncora visual. Uma planta pequena de folhagem densa cria um ponto fixo onde o olho descansa no meio do caos funcional da cozinha. Minha escolha aqui é a Pilea peperomioides, aquela com folhas redondas que parecem moedas. Geometria quase perfeita, pouco espaço, e dá a sensação de que alguém pensou naquele ambiente. Vaso de barro não vidrado, pequeno, pires de pedra embaixo. Nada mais. Situação 3. O banheiro que nunca parece sofisticado. Banheiro sem janela. Azulejo branco padrão. Parece hotel 3 estrelas e você quer spa boutique. Eu uso Zamioculca zamiifolia. O Zezé Plant. Suporta pouca luz, cresce devagar, tem brilho natural nas folhas que parece proposital. Vaso preto fosco, baixo e largo. Contraste com o branco. Uma seriedade que nenhum difusor de aroma vai criar. O processo que uso quando vou compor um ambiente com plantas do zero. Passo 1. Leia a luz antes de escolher a planta. Se você errar aqui, nada mais funciona. Passe um dia observando como a luz entra nos ambientes que quer transformar. Não precisa de equipamento. Perceba se é direta ou difusa, forte ou suave, matinal ou vespertina. Isso determina 70% das suas escolhas. Planta errada no lugar errado morre lentamente.
e faz o ambiente parecer negligenciado. Passo 2. Decida a função antes de decidir a espécie. O que aquele espaço precisa? Altura, textura, volume, leveza. Planta pendente cai e suaviza. Planta de porte cria presença. Planta densa preenche sem pesar. Função primeiro. Espécie depois. Passo 3. Trate o vaso como parte do projeto, não como embalagem. Se você não trocar o vaso, seu ambiente nunca vai parecer resolvido. É aqui que a maioria estraga uma planta bonita. O vaso é a base de um móvel vivo. Planta linda em vaso de plástico com etiqueta da floricultura parece provisório. Por que é? Invista no vaso como investiria num objeto de decoração. Material, cor, proporção. Planta e vaso precisam ter a mesma linguagem. Passo 4. Compose em grupos ímpares com alturas diferentes. E aqui a maioria erra sem perceber. Quando usar mais de uma planta no mesmo espaço, agrupe em 3 ou 5, nunca em par. E varie as alturas para que nenhuma fique na mesma linha visual que outra. Princípio do paisagismo japonês. Cria movimento sem criar desordem. Passo 5. Deixe espaço ao redor. Planta comprimida contra a parede parece sufocada. O vazio ao redor não é ausência, é parte da composição. Retire o que está em volta antes de adicionar qualquer planta. Vou começar pelo erro mais silencioso e o mais destruidor. Erro 1. Regar por calendário, não por observação. Uma vez por semana. É uma instrução que mata plantas. Foi exatamente aqui que eu errei com a minha primeira planta grande. Eu tinha um esquema no caderno. Dia fixo, hora fixa. E fui matando ela devagar, com excesso de cuidado, no momento errado. A frequência depende da estação, da umidade, do tamanho do vaso, do substrato, da posição da planta. Toque o substrato antes de regar. Se ainda estiver úmido 2 centímetros abaixo da superfície, não é hora. Essa mudança simples salva mais plantas do que qualquer fertilizante. Erro 2. Subestimar o tamanho final. Uma ficus lirata de 50 centímetros é adorável na floricultura. Com 2 anos de cuidado adequado, ela pode ter 1,8 metro. Se você a colocou embaixo de uma prateleira baixa, ela vai crescer torta, com folhas amarrotadas, parecendo que está fugindo do ambiente. Pesquise o porte adulto antes de comprar. Erro 3. Comprar a planta que está na moda, não a que serve para o espaço. A costela de Adão virou febre. A monstera virou símbolo. E todo mundo compra sem perguntar se a luz da casa suporta, se o espaço comporta o crescimento, se o clima é compatível. Planta comprada por tendência é planta que vai morrer. E vai fazer você sentir que não tem jeito para plantas. Você tem. Só foi guiado errado. Erro 4. Usar muitas plantas para esconder um ambiente mal resolvido. Plantas não salvam um espaço bagunçado. Elas amplificam o que já existe. Se o ambiente tem excesso de objetos e cores conflitantes, adicionar plantas cria mais camadas de confusão. Primeiro organiza. Depois, planta. Erro 5. Ignorar a manutenção como parte da estética. Planta com folhas empoeiradas, pontas secas e terra velha parece descaso, mesmo que a espécie seja rara e cara. Limpar as folhas com pano úmido, aparar pontas secas, trocar o substrato anualmente. Esse cuidado aparece no resultado visual tanto quanto a escolha da espécie. Se você quer começar a transformar seus ambientes com plantas de forma intencional, começa pequeno e com clareza. Escolha um único ambiente, não a casa toda. Analise a luz durante um dia. Identifique o que aquele espaço precisa visualmente. Escolha uma planta que cumpra essa função. Escolha o vaso como parte do projeto. Coloque, ajuste, observe. Depois que esse ambiente estiver funcionando, você vai ter desenvolvido um olhar. E esse olhar se transfere para o próximo espaço de forma muito mais natural do que qualquer lista de plantas recomendadas. Mas antes de terminar,
Tem algo que quase ninguém fala sobre plantas. E é a parte que para mim importa mais do que qualquer técnica. Uma planta não apressa o próprio crescimento. Ela não decide crescer mais rápido porque o vaso do lado está maior. Ela não muda de direção porque o ambiente achou que deveria ser diferente. Ela simplesmente segue a luz, com constância, com silêncio, com uma inteligência que não precisa de validação. A monstera que está na minha sala hoje tem 3 anos. Quando eu a comprei, ela tinha 4 folhas. Havia semanas em que eu olhava para ela e não via diferença nenhuma. E havia manhãs em que eu acordava e encontrava uma folha nova, enrolada, brotando devagar do caule, como se o tempo tivesse comprimento suficiente para tudo. Ela me ensinou que crescimento não é sempre visível, que as raízes trabalham no escuro, muito antes de qualquer folha aparecer, que os períodos em que nada parece estar acontecendo são exatamente quando mais coisa está sendo construída, embaixo da terra, longe dos olhos. Existe uma espiritualidade real nas plantas que não precisa de nome. É a espiritualidade da presença, do ciclo, do que renasce de formas que não esperávamos. Ambiente bonito é consequência de intenção. E intenção nasce de quem aprendeu a prestar atenção no que está vivo. Obrigada por estar aqui até o fim. Se esse vídeo fez você olhar para a sua casa de outro jeito, me conta aqui nos comentários. Qual espaço da sua casa está pedindo mais intenção, e não mais objetos? Eu leio tudo. E talvez o próximo vídeo nasça da sua resposta.